Glória a Deus, aleluia, graça e paz, igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né, irmãos? Antes de estarmos aqui agradecendo ao Senhor, desde já eu já convido toda a igreja para nós abrirmos aqui, irmãos, a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Quantos irmãos acham, né? Nós vamos estar aqui agradecendo ao Senhor nessa noite, irmãos, por essa oportunidade. Louvores abençoados, né? Oportunidades abençoadas. E, irmãos, este é o melhor lugar que nós poderíamos estar nessa noite, porque nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus, né? Porque eu estava pensando, pouco antes de vir aqui para o culto, estava pensando, né, irmãos? Ministrar a Santa Ceia do Senhor é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Ministrar a Santa Ceia, né? Fazer memória do que Jesus fez por nós. Há mais ou menos 8 anos atrás, né, pouco mais de 8 anos, eu nunca imaginaria eu ministrando a Santa Ceia do Senhor, né? Eu quero agradecer a Deus porque nós sabemos que não é por mérito nenhum nosso. Não é, irmãos, não é por mérito nenhum nosso ministrar a Santa Ceia, pregar a palavra. Estar aqui nessa noite não é por mérito nosso. Tudo é por amor, tudo é por graça, tudo é por misericórdia, irmãos, que nós estamos aqui. Então temos que agradecer muito a Deus, né? Quando terminarmos aqui, vamos para a nossa casa, temos o nosso teto, temos ali a nossa refeição, né? Temos ali a nossa família, irmãos. Então é uma bênção do Senhor, só temos que agradecer ao Senhor por tudo. Como eu disse aqui no começo, agradecer a Ele, porque Ele nos levou também a trilhar o caminho reto, né? O caminho correto, e é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Os irmãos acharam Lucas capítulo 9? Então, os irmãos vão para o versículo 57, irmãos. Versículo 57. Para a glória e para a honra do Senhor, né? Hoje vamos estar ministrando a Santa Ceia, então vamos procurar ser bem objetivos, mas não podemos deixar de entregar o que Deus colocou nos nossos corações nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que se encontra presente, né? Dos visitantes. E os irmãos também pelo Facebook, pela web rádio Ágape, os que vão ouvir pelo YouTube também. Pela Rádio Resgate, irmãos, são canais que Deus tem abrido aí, né? Para nós estarmos ministrando, né? Para as vidas estarem sendo alcançadas pelo Evangelho. Então a palavra do Senhor vai dizer assim, irmãos. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então os irmãos prestem bastante atenção, né? Jesus estava passando ali em certo lugar, aí ali algumas pessoas viram Jesus passando, e ali um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Então note, irmãos, o primeiro se ofereceu, né? Eu quero te seguir. O segundo foi Jesus ali que fez o convite: siga-me. Então o versículo 59 diz, ó, a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. 61. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Repetindo, Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda glória, toda honra e toda exaltação, irmãos. Irmãos, nessa noite nós queremos falar do seguidor e do discípulo, irmãos. Queremos falar de escolhas, né? Porque a questão de escolha é algo muito interessante, irmãos. Tem escolhas que nós vamos fazer nessa terra que não vai trazer grande diferença nas nossas vidas, que não vai trazer grandes consequências, né, nas nossas vidas, não. Tem escolhas que não vai influir tanto assim, né, na nossa vida. Por exemplo, eu posso escolher a roupa que eu vou usar. Quando eu vim lá da minha casa, eu poderia escolher qualquer roupa, ou essa roupa, ou outra roupa. Isso não ia fazer tão grande diferença na minha vida, não é verdade, irmãos? Eu posso escolher viajar para algum lugar este ano, ou então não viajar. Isso não vai trazer tantas consequências na minha vida, isso não vai mudar
tanto a minha vida. Eu posso escolher para onde ir, o caminho que eu vou. Muitas vezes eu posso até escolher o caminho errado. Mas mesmo assim, nessa terra, se eu escolher o caminho errado, ainda dá tempo, né, de voltar atrás e escolher o caminho certo. Então tem escolhas, irmãos, que não influenciam tanto assim na nossa vida. Toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem uma influência nas nossas vidas. Mas tem escolhas que não vai influenciar tanto, não vai fazer grande diferença assim, não é tão grande diferença nas nossas vidas. Agora, irmãos, tem escolhas, a Bíblia nos ensina que tem escolhas que são escolhas de vida e de morte. Tem escolhas, irmãos, que nós vamos fazer nessa vida que vai determinar aonde nós vamos viver por toda a eternidade. Amém, irmãos? Tem escolhas que nós vamos fazer nessa vida que vai determinar aonde nós vamos passar toda a eternidade. Já pensou na seriedade disso? A maneira que eu vivo nessa terra vai determinar aonde eu vou passar a minha eternidade. Porque o homem, irmãos, a alma do homem é eterna, né? Tem uns que vão desfrutar para sempre da glória do Senhor, e outros vão estar no lugar que a Bíblia diz que é um lugar onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade, irmãos. Não tem fim. É o que a Bíblia nos ensina, né? É onde o verme não morre, irmãos, que a Bíblia vai dizer, né? Onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Sofrimento, geração em geração ali, né? Séculos após séculos, sofrimento eterno é o que a Bíblia nos ensina. Então tem escolhas, irmãos, que são fundamentais, essenciais, primordiais para as nossas vidas. Nós já falamos aqui, né, que o homem, ele tem três principais escolhas na sua vida. A primeira escolha é a salvação. A segunda escolha é o propósito, porque se a gente não viver o propósito de Deus para as nossas vidas, a nossa vida se torna sem sentido. A terceira escolha é o casamento, porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Já aprendemos muito isso, né? Então são as escolhas que nós podemos fazer nessa vida. E aqui, meus irmãos, nós vemos que uma das escolhas que nós temos que fazer da maneira correta, uma escolha certa que nós podemos fazer, é escolher ser discípulo de Jesus. Pastor William, não é escolher ser só seguidor? Irmãos, Deus, ele quer muito mais. Não é apenas ser seguidor de Jesus, mas é ser discípulo de Jesus. Porque tem muitos que até seguem Jesus. A Bíblia mostra muitos que seguiam Jesus naquela época, mas muitos seguiam por causa das bênçãos de Jesus, né? Outros seguiam por causa dos pães, dos peixes. Outros seguiam ali para ver o que estava acontecendo. Alguns seguiam ali para conseguir uma cura, uma libertação. Alguns seguiam Jesus ali, irmãos, porque Jesus era famoso, queria saber o que estava acontecendo. Hoje em dia, muitos até dizem, né, que virou até moda dizer que é evangélico, virou até moda, né, hoje em dia. Então, muitos, irmãos, é por isso também. Todo mundo está indo, eu vou também para ver o que acontece. Então, irmãos, mas essa não é a motivação correta. Então, muitos seguiam Jesus, mas poucos se tornavam discípulos de Jesus. Porque o que é um discípulo? Discípulo, irmãos, é um aluno. Discípulo é um aprendiz. O aprendiz, ele aprende com o mestre, mas ele não apenas aprende com o mestre, mas ele também faz o que o mestre ensina. Ou seja, ele não apenas aprende, mas ele pratica tudo aquilo que o mestre ensinou. O discípulo aprende e coloca em prática na sua vida, por mais difícil que seja. Porque sabe o que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa palavra? O que me chamou a atenção é o título que está aqui na minha Bíblia. Talvez na dos irmãos esteja diferente, né? Mas o título que está aqui na minha Bíblia para essa passagem é: quão difícil é seguir Jesus. Aqui foi claro, irmãos. Aqui não alisou, não colocou a peneira no sol, né? Aqui disse claramente: quão difícil é seguir Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que realmente exige ali um esforço. Irmãos, é difícil, mas eu posso dizer que é uma coisa muito boa. É difícil, mas faz bem. Porque, irmãos, nessa terra também, tudo que é fácil, tem um ditado que diz, né? O que vem fácil, vai fácil, não é isso? O que vem fácil, vai fácil, é isso mesmo? O ditado? O que vem fácil, vai fácil. Tudo que é fácil nessa terra, irmãos, não tem valor, né? As coisas que são fáceis, ninguém dá valor. Agora, tudo que é difícil, que é conquistado com esforço, todos dão valor nisso aí, né? Quando é conquistado com grande esforço. As coisas mais difíceis nessa terra são as mais valorizadas. Por quê? Porque são difíceis de conquistar. Aquele emprego dos sonhos, aquele emprego da sua vida, né? Que você pensa assim, que você sonha na sua vida.
este emprego, para você conseguir ele, você vai ter que se esforçar, você vai ter que estudar muito. Mas quando você conseguir, você vai dar valor nisso aí. Agora, se você fazer um bico, vou ali fazer um bico, ganho um dinheirinho e faz um bico, irmãos. Você vai até agradecer, mas você não vai dar tanto valor assim, porque foi fácil. Agora, aquele emprego dos seus sonhos, irmãos, você vai dar muito valor. Então, meus irmãos, tem coisas que tem muito valor nas nossas vidas. E o que é mais valioso nas nossas vidas, essa decisão que nós podemos tomar, é a decisão de ser discípulo de Jesus e não apenas seguidor. O seguidor, irmãos, quer a bênção. O discípulo aceita a cruz. O seguidor, ele quer a bênção. Mas o discípulo, ele aceita a cruz. Jesus, ele nunca falou que seria fácil. Como eu disse, o título aqui da minha Bíblia, quão difícil é seguir Jesus. Mas Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Jesus também, irmãos, inspirou o apóstolo Paulo para dizer, todos aqueles que quiserem seguir Jesus, padecerão perseguições. Jesus falou de angústia, de aflições. Jesus falou de perseguições. Jesus falou de cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz lembra coisa boa, irmãos? Vamos falar a verdade. Cruz lembra coisa boa? Cruz lembra morte, né? Dor. Naquele tempo de Jesus, cruz simbolizava maldição. Meus irmãos, hoje em dia nós olhamos para a cruz, nós até lembramos do que Jesus fez, né? Aí vem uma gratidão no nosso coração. Mas cruz sempre simbolizou maldição naquela época ali. Então cruz simboliza esforço, simboliza sofrimento, simboliza dor. Mas tem um hino que diz, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Depois da cruz tem a coroa, irmãos, coroa de justiça, que está preparado para cada um de nós. A cruz nos leva para o caminho da salvação. A cruz nos leva, irmãos, para morrer o velho homem, mas a cruz nos leva também para a ressuscitação, que nós vamos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou, para a glória e para a vida eterna, irmãos. Então é fácil seguir Jesus? Não é fácil. E existe um evangelho aí que está sendo um evangelho distorcido, né? Aquele evangelho do oba-oba. Vai lá para Jesus te dar isso, para Jesus te dar aquilo, para Jesus fazer isso, fazer aquilo. É como se Jesus fosse o nosso criado, irmãos. Como Jesus tivesse que estar nos servindo o tempo todo tudo aquilo que nós queremos, né? Existe um evangelho que não prega a cruz, que só prega as bênçãos, mas não prega a cruz. Jesus, ele pregava compromisso. Por isso que ele só atraía pessoas compromissadas. Muitos desistiam, muitos não queriam. Quando Jesus começava a falar, né, o que as pessoas iriam passar por seguir a ele, muitos não queriam. Muitos não desistiam. Agora, irmãos, quem desiste perde a salvação. Quem desiste perde a vida eterna, irmãos. Tem sofrimento neste mundo? Tem. Mas a palavra do Senhor fala que chegará um dia que Deus, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então essa palavra começa dizendo aqui, assim, que um homem chegou até Jesus e falou, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus já falou logo a real, você quer me seguir? Tudo bem. Mas o filho do homem não tem nem onde repousar a sua cabeça. As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então você vai ter que passar dificuldades comigo. Quer me seguir? Você vai ter que passar dificuldades também. Aí vai dizer aqui no versículo 59, vai dizer, a outro disse, siga-me. Aí Jesus já quis recrutar aquele ali, né? Siga-me. Assim como Jesus falou para Mateus, né? Siga-me. Aí aqui vai dizer que o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus falou, deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Você vá e anuncie, proclame o reino dos céus. Aí parece até uma coisa assim que Jesus foi cruel, né? Que Jesus foi duro. Nossa, como é que não deixou o rapaz sepultar o seu próprio pai ali? Jesus falou, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus estava falando o seguinte, já existem muitos mortos espirituais aí neste mundo que pode cuidar disso aí. Você, que eu quero te dar vida espiritual, você vai e vai proclamar o reino dos céus. Você vai e vai anunciar o evangelho. Você vai fazer o ide do Senhor. Era isso que Jesus estava querendo dizer, irmãos. Para cuidar das coisas passageiras dessa terra, já tem muitas pessoas. Deus, ele está querendo recrutar pessoas, irmãos, que vão cuidar das coisas eternas para ele.
Só que a palavra de Deus fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. São poucos, irmãos, que querem cuidar das coisas eternas. A maioria deste mundo estão querendo cuidar das coisas terrenas. E estão cuidando das coisas terrenas e estão desprezando as coisas eternas. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, vai ser igual nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Veja que não é nada de pecado, né? Comer, beber água, né, irmãos? Beber suco. Não estamos falando de bebida alcoólica. Mas as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Pastor William, mas isso não é pecado. A Bíblia até ensina a gente se casar, constituir uma família. Não é pecado, irmãos. A Bíblia está falando que o problema é que as pessoas estão querendo só correr atrás dessas coisas, irmãos, e desprezando as coisas celestiais, desprezando as coisas eternas, meus irmãos. Então Jesus está falando aqui de prioridade. Falou, ó, tem muitas coisas para fazer nessa terra, mas a sua prioridade vai ser o meu reino. A sua prioridade vai ser pregar a palavra. A sua prioridade vai ser cumprir com o seu chamado, cumprir com o seu propósito. Pastor William, qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade, irmãos, é cumprir com o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. O seguidor, ele pode até aprender as coisas certas. Ele pode até ser abençoado. Ele pode até ser curado. Ele pode até prosperar. Ele pode aprender muito ali dos ensinos de Jesus. Mas ele corre o risco de, apesar de receber tanta coisa, ainda perder o principal, que é a salvação, que é a vida eterna, irmãos. Então, como eu disse, Jesus, ele ama a todos. Ele ama o seguidor, ele ama o discípulo, ele ama até o ímpio. Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Jesus, ele ama a todos. É por isso que ele quer que todos se tornem discípulos. Irmãos, o discípulo, ele atrai muitas bênçãos para a vida dele. Porque o seguidor, irmãos, o seguidor vai atrair bênçãos só para ele mesmo. Mas o discípulo, ele vai se tornar uma bênção na vida de outras pessoas também. O discípulo de Jesus que aprende os princípios e os ensinamentos de Jesus vai ser uma bênção na igreja, vai ser uma bênção no seu ministério, vai ser uma bênção na sua casa, vai ser uma bênção na sua família, vai ser uma bênção no seu trabalho, vai ser uma bênção na sociedade. Por quê? Porque o discípulo vai praticar os ensinamentos, os princípios celestiais, os princípios do reino, irmãos. Então o discípulo, ele é uma bênção aonde ele for. Então por isso nós temos que desejar isso. Nós não podemos desejar ser apenas seguidores. Nós que temos que desejar sermos discípulos do Senhor. E eu vou falar aqui, como eu falei, há uma diferença do seguidor para o discípulo. E aqui eu fiz um esboço, né, irmãos? Eu trouxe aqui um esboço. Eu vou estar lendo para os irmãos prestem atenção. Olha só a diferença. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor depende dos afagos do seu pastor. O discípulo está determinado a servir a Deus. Tem muitos abandonando o chamado porque estão esperando ser adulados pelo pastor. Então tiraram os olhos de Jesus, estão com seus olhos, né, com a sua visão limitada. Estou esperando o pastor me adular. Mas o pastor não tem que adular ninguém, irmãos. O pastor tem que pregar o evangelho da maneira que é. Então aqui diz, ó, o seguidor depende dos afagos do seu pastor. Às vezes a pessoa depende ali de um elogio, da outra coisa. Agora, o discípulo está determinado a servir a Deus. Quem serve a Deus, irmãos, serve, né, de todo o coração. Ah, se tem recompensa eu sirvo, se não tem recompensa eu vou servir do mesmo jeito, se está me elogiando eu vou servir, se está me criticando eu vou servir do mesmo jeito, se está gostando de mim eu vou servir, se está me amando eu vou servir, mas se não está me amando eu vou servir do mesmo jeito, porque é a Deus que eu estou servindo. Nós não podemos nos deixar influenciar por isso não, irmãos, porque tem muitos parando aí na caminhada. Às vezes, o irmão não olhou para mim, vou sair da igreja. Tirou os olhos de Deus, está colocando os olhos no homem, irmãos. Então o discípulo, ele tem uma maturidade, né? Ele aprende a viver corretamente. Aí aqui diz também, ó, o seguidor gosta de elogios, o discípulo do sacrifício vivo. O seguidor cai facilmente na rotina. Isso é um perigo, né? Cair na rotina, irmãos, é um perigo, né? Aí fica igual aquele desenho animado. Ó céus, ó vida, ó azar. Não vê sentido em nada. Caiu na rotina. O seguidor, irmãos, cai facilmente na rotina. O discípulo é cheio de novidade de vida. Então ele não anda entediado, porque todos os dias ele pode fazer algo ali para Deus, né? E cair na rotina, irmãos, nos esfria. Cair na rotina nos desanima. Cair na rotina, irmãos, tira o nosso fervor espiritual.
Aí nós passamos mais a ser carnal do que espirituais quando nós caímos na rotina. Nem a igreja pode ficar na rotina, né? Sempre nós temos que procurar fazer algo diferente para que a gente não fique na rotina, irmãos. Então isso é muito sério. Aqui diz também, ó, o seguidor precisa ser sempre estimulado. O discípulo procura estimular os outros. Então o seguidor tem que ficar ali, sendo puxado pela mão, né? Vamos. Mas o discípulo não, irmãos. O discípulo ele fala, e aí, vamos lá? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos glorificar a Deus, vamos adorar a Deus. O discípulo, ele estimula os outros. Aqui também diz, o seguidor espera que alguém lhe diga o que fazer. O discípulo é solícito em assumir responsabilidades. Isso é forte, ó. O seguidor espera que alguém lhe diga o que fazer. A Bíblia fala, irmão, se nós fizermos apenas aquilo que nos é mandado, nós somos servos do quê, irmãos? Mais forte, irmãos, nós somos servos do quê? Se a gente fizer somente aquilo que nós somos mandados a fazer, nós podemos nos considerar servos inúteis. E se a gente não fizer nada? Se o servo que faz aquilo que é mandado já é considerado inútil, se não fazer nada. Então aqui fala, ó, o seguidor espera que alguém lhe diga o que fazer. O discípulo é solícito, ou seja, ele é rápido em assumir responsabilidades. Aqui também diz, ó, o seguidor reclama e murmura. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O seguidor olha para as circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercer a sua fé. Então não tem circunstância que para o discípulo, né? Se tudo está indo bem, ele aproveita para exercer sua fé, para cumprir com o teu chamado. Se tudo está indo mal também, mesmo assim ele não para. Ele continua firme porque ele sabe que Deus vai te dar a vitória. Aqui fala, o seguidor busca na palavra promessas para a sua vida. Ou seja, ele pensa só nele mesmo, né? E aqui diz, o discípulo busca vida para receber as promessas da palavra. O seguidor pensa em si mesmo. Isso é uma das coisas mais sérias, ó. O seguidor pensa em si mesmo. O discípulo, ele pensa nos outros. Os seguidores são influenciados pelo mundo. Quantos não estão saindo da presença de Deus e preferindo o mundo, né? Os seguidores são influenciados pelo mundo. Os discípulos transformam e transformarão o mundo. Quer transformar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sociedade, irmãos? Seja discípulo e não seguidor. Aqui diz, ó, os seguidores esperam milagres. Os discípulos os fazem. Tem autoridade, tem poder que vem do alto. Aqui diz, o seguidor sonha com a igreja ideal. Vai para uma igreja, essa aqui eu não quero. Vai para outra, essa aqui está cheia de defeitos. Irmãos, eu contei esse testemunho para os irmãos aqui, né? Certa vez eu estava lá na oficina, aí meu irmão evangelizando ali um mecânico. Aí meu irmão perguntou para o mecânico, que dia que você vai para a igreja? A igreja está cheia de coisas erradas. Olha o pretexto que ele inventou. A igreja está cheia de coisas erradas. Aí lá eu doido para falar alguma coisa, mas eu fiquei quieto. Meu irmão já estava ali, né? Aí eu pensei, engraçado, o mundo também é cheio de coisas erradas e as pessoas não saem do mundo, né? Mas querem encontrar uma igreja perfeita. Então aqui diz, ó, o seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real. Independente dos defeitos da igreja. Independente das limitações da igreja, irmãos. O discípulo, ele é atuante aonde ele está. Aqui diz, ó, o seguidor espera um avivamento. O discípulo é parte dele. Então ficar ali esperando, né, o avivamento que vem do céu. Não, o discípulo ele é parte do avivamento. Ele leva avivamento para onde ele for. Aqui diz também, ó, o seguidor é sócio, o discípulo é servo. O seguidor ele quer algo em troca, né? O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Para que eu vou fazer isso? Mas o discípulo não, irmãos. O discípulo ele é servo. Sobre a questão de servo, eu estava pensando hoje em algo muito interessante, né? Pouco antes de Jesus se entregar naquela cruz, quando estava perto ali de Jesus se entregar, ser executado, o que Jesus fez, irmãos? Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Ele foi um verdadeiro servo. Note que não foi os discípulos que lavaram os pés de Jesus. Foi Jesus que lavou os pés dos discípulos. Eu procuro, irmãos, aplicar isso na minha vida. Eu estava falando com minha esposa, eu falei, Nilma, sou pastor da igreja, mas eu não tenho que ficar esperando que os irmãos me sirvam, não. Eu que tenho que servir os irmãos, porque este foi o exemplo que Jesus deu. Independente se vai ter gratidão, independente se vai ter reconhecimento, independente se vai ter retribuição, irmãos, o nosso papel é servir o nosso próximo. Porque eu estava pensando sobre isso, né? Até quando eu fui comprar a jarrinha de água lá. Eu falei, não, meus obreiros lá estão precisando de água para beber.
Fiquei ali na quinta-feira, irmãos, comecei a ficar com a boca seca, minha esposa, tô com sede. Falei, nossa, eu também tô, e é tão ruim, né, sair daqui, porque estamos ali na porta, né? Tão ruim sair daqui para beber água. Falei, não, vou comprar uma jarrinha de água para os meus obreiros, para eles beberem. E é assim, irmãos, nós temos o papel de servir o nosso próximo, não esperar ser servido. Porque eu podia ficar aqui, né, cheio da soberba e falar, não, meus obreiros que tem que me servir, tem que colocar água para... Não, irmãos, você que tem que fazer esse papel, porque foi Jesus que ensinou dessa maneira. O maior no reino de Deus é o que serve. Então, quanto mais elevado, mais nós temos que servir. Ah, agora eu sou pastor, não vou fazer mais nada. Não, agora que eu sou pastor, agora que eu tenho que servir mesmo. Porque o maior não é o que tem um cargo maior. O maior é o que serve, irmãos. Este é o princípio do reino de Deus. Então diz aqui, ó, o seguidor responde talvez, o discípulo responde eis-me aqui. E aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pregar a palavra, vamos fazer a obra? Ah, talvez eu vou, qualquer dia eu vou. Ouvimos muito isso, né? Qualquer dia eu vou. Ah, quando eu arrumar minha situação eu vou. O discípulo já fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu lembro de Deus, né, da passagem onde fala que Deus estava ali no seu alto e sublime trono. E ele vai dizer que os mantos, né, os seus mantos ali, os seus mantos enchiam toda, a orla dos seus mantos enchiam ali todo o templo, né, a visão de Isaías. E vai dizer que os anjos estavam ali com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e com 2 voavam. E vai dizer que os querubins, eles diziam ali, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí diz que Deus falou assim, ó, a quem eu enviarei? Aí o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu sempre me lembro de uma cena da sala de aula, né? Às vezes a professora na sala de aula fala assim, quem quer responder? Quem quer distribuir o lanche? Aí aquele aluno, eis-me, né? Eu entendo assim que o profeta Isaías, irmãos, ele se empolgou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não deixe de me enviar. Então esse é o discípulo, irmãos. O discípulo, ele quer fazer parte do reino de Deus. O discípulo, ele tem vontade de fazer a obra, irmãos. Não precisa estar insistindo, ele tem a vontade. Então aqui diz também, ó, o seguidor espera recompensa para dar. O discípulo é recompensado porque dá. Então o seguidor, irmãos, ele pode até ajudar, mas ele espera recompensa. O discípulo não. O discípulo, ele ajuda porque ele já recebeu de Deus, é por isso que ele ajuda. Aqui vai dizer, o seguidor pede que os outros orem por ele. O discípulo ora pelos outros. Ou seja, o seguidor depende de orações. O discípulo, ele é um canal de bênção, de oração para as outras pessoas também. Aqui diz, o seguidor procura conselhos dos outros para tomar uma decisão. Olha, o seguidor procura conselhos dos outros para tomar uma decisão. Ou seja, está perdido, né? Está sempre perdido aí, não sabe o que fazer. Aí vou no profeta tal, para o profeta revelar o que vai acontecer na minha vida. Então esse é o seguidor. Agora o discípulo ora a Deus, lê a palavra e em fé toma a decisão. O discípulo, irmãos, ora a Deus, lê a palavra e com fé toma a decisão correta. Por quê? Porque tem comunhão com Deus, irmãos. Então tá vendo, irmãos, que nós não podemos desejar ser apenas seguidores. Nós temos é que desejar ser discípulo. Aqui fala uma coisa muito séria. No versículo 61 vai dizer aqui, ó, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Então estava ali meio indeciso ainda, né? Senhor, eu quero ir, mas eu não sei. Aí fala de voltar para trás. Fala de olhar para trás. E aqui no versículo 62 vai terminar dizendo, ó, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso é muito sério, irmãos. É uma decisão de salvação ou de perdição, essa decisão. E Jesus falou, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, serve para trabalhar no meu reino. Sabe por quê, irmãos? O arado era ali aquela máquina, né, de antigamente, não sei se hoje em dia é assim, né, hoje em dia é tudo moderno, tem uns tratores modernos, né, gigantescos ali que aram a terra, né, mas antigamente o arado, ele era amarrado ali, preso a um boi, né, não é isso, pastor Evaldo? Era ao boi? O arado, ele era preso ali ao boi, o boi ali na frente, né, aí aquele funcionário ali, o agricultor, ele tinha que segurar o arado atrás e ele tinha que olhar para frente. Por que ele tinha que olhar para frente, irmãos? Para fazer tudo certinho, para não desviar o caminho, para não sair tudo torto, né? Para não fazer mal feito, para ele não ter o risco ali de errar, né? Não ter o risco ali de acabar com a plantação, fazer tudo certinho. Ele tinha que olhar sempre para frente. Então ele olhando ali para frente, ele conseguia fazer certo. Mas se ele olhasse para trás, irmãos, se ele olhasse para trás, ele ia perder o equilíbrio, ele ia perder o senso de direção,
e ele ia começar a se desviar, ia sair tudo torto. É assim que acontece, irmão. Se nós estivermos fazendo a obra de Deus, mas olhando para trás, nós vamos fazer tudo errado. Nós não vamos conseguir seguir o caminho certo, trilhar o caminho certo que nós precisamos. E nós vemos isso acontecer. Às vezes a pessoa está até na igreja, está até fazendo a obra do Senhor, mas fica olhando para trás, fica olhando para o mundo, fica olhando para aquilo que ele deixou no mundo, para aquilo que ele tinha no mundo, para aquilo que o mundo oferecia para ele, fica olhando para trás, fica olhando como era a sua vida antes, sente saudade do Egito, sente saudade do mundo. Isso é olhar para trás. Aí muitos começam, aí você vê, a pessoa quando começa a olhar para trás, mesmo que esteja na igreja fazendo a obra, aí a vida dessa pessoa começa a desandar, começa a dar tudo errado, irmãos. Aí a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Por quê? Porque a pessoa parou de seguir a direção certa e está seguindo caminhos totalmente tortuosos. Então, não era que Deus estava ali querendo condenar aquela pessoa. Ah, você tirou a mão do arado, então eu vou te condenar, vou te lançar nas trevas. Não é isso. É que Deus estava falando, ó, se você lançar a mão do arado e olhar para trás, não é apto, não serve para trabalhar no meu reino, porque não vai trabalhar da maneira correta. Tá vendo, irmãos, como isso é muito sério? Então tirar a mão do arado já é sério. Agora imagine nem colocar. Imagine nem colocar a mão no arado, irmãos. É tão sério como tirar a mão do arado, né? A Bíblia fala da mulher de Ló. A mulher de Ló, irmãos, já estava sendo salva. Já estava tendo ali o livramento de Deus, né? A cidade ia ser destruída, Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló já estava tendo o livramento, já estava sendo salva ali. Já estava a caminho da salvação. Mas enquanto ela estava no caminho da salvação, ela deixou muitos pertences naquela cidade. Ela deixou muita história naquela cidade. Ela deixou muita bagagem naquela cidade. Ela sentiu saudade do seu passado. Ela sentiu saudade daquela cidade. E o que ela fez? Olhou para trás. Quando olhou para trás, a Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal. Aí eu pergunto, irmãos, estátua pode andar? Estátua pode caminhar? Estátua pode enxergar? Estátua pode seguir o caminho que estava? Então, irmãos, a Bíblia deixou esse exemplo. Muitos que estão no caminho da salvação, irmãos, se olhar para trás, corre o risco de virar estátua, de ficar paralisado. Então é muito perigoso, porque a Bíblia diz que até os discípulos, irmãos, até os discípulos que estão em comunhão com Deus, ainda correm o risco de desistir. Lá em João capítulo 6, versículo 60, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele estava pregando ali renúncia. Pregando, ó, vocês vão ter que comer da minha carne, vocês vão ter que beber do meu sangue, vocês vão ter que renunciar para serem verdadeiramente os meus discípulos. Ali vai dizer, irmãos, que existiam vários discípulos ali que estavam seguindo Jesus. Segundo os estudiosos, eram mais ou menos 500 discípulos que estavam ali naquela época. Mas ali a Bíblia vai dizer que muitos desistiram. Muitos discípulos desistiram de seguir Jesus. Não vai falar de seguidores, ali vai falar de discípulos. Então veja que até os discípulos correm o risco de desistir. Imagine o seguidor, irmãos. Porque o seguidor não tem profundidade. A zona de conforto, irmãos, é um perigo. Quantos não estão na zona de conforto? Sabe por que a zona de conforto, irmãos, é perigoso e é pecado? Porque quando nós escolhemos a zona de conforto, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Não, deixa aqui quietinho, ninguém mexe comigo. É a zona de conforto. Davi, quando foi para a zona de conforto, o diabo tentou ele ali, ele caiu em tentação, irmãos, ele pecou, ele adulterou, ele assassinou. Deus perdoou ele porque ele se arrependeu. Mas a espada nunca se apartou da casa dele. Perdeu filhos, morreram filhos ali, o próprio filho se levantou contra ele, a família dele virou um desastre. Davi era um ótimo servo de Deus, mas era um péssimo pai de família, porque trouxe muitas coisas, através do quê? De decisões erradas. Quando ele foi para a zona de conforto, ele caiu. Então, irmãos, quando nós estamos na zona de conforto, nós não estamos enxergando o propósito que Deus quer para as nossas vidas. Quando nós estamos no caminho certo, Deus ele está nos guiando, nos direcionando, quebrando todas as barreiras, nos abençoando. Agora, na zona de conforto, sabe o que acontece? O diabo nos cega. O diabo nos cega, irmãos, nós esfriamos, e aí chega um momento, irmãos, que quando a dureza de coração, né, toma o homem por completo. Hoje em dia eu estou pensando muito nisso. A Bíblia fala, de tanto o amor se esfriar, de tanto a iniquidade aumentar, o amor de muitos vai se esfriar. E nós vemos essa dureza nas famílias, às vezes na igreja, nós vemos essa frieza muitas vezes, irmãos.
Graças a Deus, Deus está levantando um povo remanescente, que não retrocede. Porque ser fervoroso não significa que nós vamos estar sempre pulando, mas significa que nós nunca vamos desistir, nunca vamos olhar para trás, irmãos. Então, nessa noite de hoje, o que Jesus está nos dizendo? Não seja apenas um seguidor, seja um discípulo. Irmãos, nós podemos ser muito mais do que apenas membros de uma igreja. Nós podemos ser muito mais do que apenas congregantes de uma igreja. Congregar já é uma bênção. Mas nós não queremos o extraordinário de Deus. Nós não queremos coisas maravilhosas de Deus, irmãos. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que quem experimentou quem teve as maiores experiências com Deus, foram aqueles discípulos que estavam mais próximos de Jesus. A Bíblia sempre vai falar, Jesus operou um milagre, estava ali Pedro, Tiago e João. Jesus no Monte da Transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Tiveram as maiores experiências, por quê? Porque tiveram a maior intimidade, irmãos. Então Jesus não nos chama para sermos apenas seguidores. Jesus, ele nos chama para sermos discípulos do Senhor. E aí sim, a nossa vida vai ser uma bênção. E nós também vamos ser um canal de bênção na vida dos outros. Irmãos, tem muitas igrejas que não estão pregando isso, porque pregar isso não atrai muita gente não. Pelo contrário, tem muitos que desistem. Mas irmãos, uma coisa que eu aprendi com Deus: nós não estamos aqui para encher igrejas. Nós estamos aqui para povoar os céus. Se a igreja estiver cheia de gente, uma bênção. Mas se não estiver cheia de tanta gente assim, pelo menos os que estão aos nossos cuidados, que aprendam a se tornar discípulos para receber a vida eterna. Não adianta ter uma igreja abarrotada de gente ensinando as coisas erradas. Aí vai ser mais gente, né, que vai para o caminho errado. Mesmo que sejam poucos, igual a família de Noé. Mas que sejam poucos, mas que sejam salvos. Sabe por quê? Muitos estão tomando a decisão mais fácil. Pastor, qual é a decisão mais fácil? A decisão mais fácil, irmãos, é seguir o curso deste mundo. A Bíblia fala que existem duas portas. Uma porta é estreita e apertada é o caminho. E são poucos que entram por ela. Mas é a porta que leva à salvação. A outra porta é larga. E o caminho também é largo. E são muitos que entram por este caminho. Mas é o caminho que leva à perdição. Então discípulos são poucos. Mas a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você pode agradecer a Deus que você é um escolhido de Deus? Então vamos aprender, irmãos, nos tornar discípulos, sermos discípulos do Senhor, e a nossa vida já é uma bênção para a glória e para a honra do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem crê nessa palavra pode aplaudir o nome do Senhor, irmãos, bem forte nessa noite. Agora nós vamos estar aqui ministrando a Santa Ceia do Senhor. Já convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios